Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, com muita alegria que hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa do Senhor, o dia em que o Senhor venceu a morte, e o nosso coração se enche de alegria. Enquanto eu estava sentado ali à cátedra, me vi um pensamento ao coração, e eu precisei até anotar aqui no folheto: o Senhor ressuscitou para que pudéssemos voltar a sonhar. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele é a nossa esperança, e quando nós perdemos a esperança, também nós perdemos até o entusiasmo de sonhar, de acreditar. Mas hoje nós celebramos um Deus que não se deixou vencer pela morte. Quando todos pensavam que o Senhor seria vencido pela morte após a sua crucifixão, eis então, meus amados irmãos e irmãs, que Ele vence a morte. Eis então que Ele rompe com todas as cadeias, eis então que o Senhor é capaz de vencer com as armadilhas do demônio e do inferno. Eis então que o Senhor venceu a morte. Por isso, vamos cantar assim: porque Ele vive. Eu posso crer. Cante isso, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei. Está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive em seus braços. Eu posso sonhar, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, queridos? A nossa vida está nas mãos daquele que vive estás. Ontem nós partilhávamos na palavra, no Evangelho, na homilia, e eu dizia, utilizando a palavra de Deus, dizendo que nós não precisamos buscar no meio dos mortos aquele que vive está. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, hoje deve ser um dia mais que especial para a nossa alma. Nós cantávamos hoje no Salmo 117: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos em meio aos Deus. Estava também sentado ali e o meu coração se alegrava, porque é bom quando a gente tem um dia só para nós. Ou, por exemplo, quando você tem um dia de lazer, de descanso, quando você tem um dia de folga. Hoje o Senhor está dizendo para nós que o domingo é o dia que Ele fez para nós. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: este é o dia que o Senhor fez para você. Diga: este é o dia que o Senhor fez para nós. Diga: este é o dia que o Senhor nos deu de presente. Irmãos, o Senhor nos deu este dia de presente para que o seu coração, para que o nosso coração se encha da fé dele e nós possamos recomeçar. Amém, queridos? Hoje é o primeiro dia da semana, como nós ouvimos no Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitou. Hoje o Senhor enche nosso coração de esperança para que retornemos às nossas casas e amanhã possamos enfrentar uma bela segunda-feira, entendendo que o Senhor ressuscitou e me encheu de fé e de forças para que eu possa
continuar testemunhando a ressurreição dele, onde quer que eu esteja. Irmãos, podemos colocar a primeira leitura no telão. A primeira leitura é muito bonita, porque é uma pregação de Pedro. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. E nós acabamos de ouvir essa leitura, onde Pedro, ele relata o testemunho no dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos, eles tinham sido cheios do Espírito Santo. E é interessante porque Pedro começa a anunciar às pessoas, a dizer para as pessoas verdadeiramente o que ele está entendendo. E diante disso, meus amados irmãos e irmãs, olha como é que começa a primeira leitura. Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Meus amados irmãos e irmãs, ele curou as pessoas, ele foi morto, ele ressuscitou, como diz a primeira leitura. Ainda hoje, preste atenção no Padre, ainda hoje, mediante a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, ainda hoje, na vida de quem Jesus passa, ele continua fazendo bem. Amém, queridos? Se você permite que o Senhor passe pela sua vida, ele continua fazendo bem. Interessante porque ele cura não só a enfermidade física, mas o Senhor também cura, meus amados irmãos e irmãs, quem ele encontra com o coração ferido. O Senhor, ele cura quem ele encontra com depressão. O Senhor, ele cura quem ele encontra com o coração mais entristecido. Irmãos, o mesmo Jesus de 2000 anos é o mesmo Jesus que continua passando nas nossas vidas. Por isso Pedro, hoje na primeira leitura desse testemunho, o que nós estamos percebendo, o que nós estamos vendo, é aquilo que ele passou na Judeia, e ele continua realizando muitas maravilhas na nossa vida. Por isso, abra-se a ele, meu irmão e irmã, para que ele possa continuar curando as feridas do seu coração, para que ele possa continuar te resgatando da tristeza profunda, para que ele possa continuar trazendo você para ele. Abra o seu coração. Diga para quem está ao seu lado: abra o seu coração. Irmão, às vezes nós estamos quase mortos por dentro, mas quando o Senhor passa na nossa vida, são tantos motivos que vão nos matando por dentro, são tantos motivos que vão tentando roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa esperança no Senhor. Mas hoje Ele quer passar na nossa vida e quer nos resgatar, quer nos trazer novamente para Ele, e que o nosso coração possa aceitar. Na vida de quem abre as portas para Ele, Jesus sempre faz o bem. Por isso, meu amado irmão, deixa eu dizer uma outra coisa para você. Jesus, Ele é o remédio de Deus para a nossa alma. Amém, queridos? Jesus, Ele é a paz que você precisa. Jesus é o remédio de Deus para a minha alma, e é a paz que eu tanto preciso. Por isso, a primeira leitura vem nos convencer que Ele continua ainda passando nos nossos corações. Irmãos, desde quando Jesus entrou na minha vida, Ele tem me feito tanto bem. Eu tenho certeza que você, com toda e absoluta certeza, pode também afirmar isso. Desde quando Jesus entrou na nossa vida, Ele faz e Ele continua fazendo tão bem, que certamente o nosso coração é capaz de mergulhar nessas palavras. Coloquemos na segunda leitura da missa de hoje, que nós acabamos de ouvir. É uma carta de São Paulo aos Colossenses. É uma carta muito pequenininha, mas eu acredito que a gente possa mergulhar também nesse mistério e trazer essas palavras para a nossa vida neste domingo de Páscoa. A segunda leitura nos apresenta como deve ser a vida do cristão, como deve ser a sua vida. Se talvez alguém está aqui vivendo numa vida mais escura, sem ter uma direção, direcionamento, eis que te apresento, meu irmão e irmã, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, que diz para nós como deve ser a nossa vida, como nós precisamos agir e viver.
Quem se agarra em Jesus, meus amados irmãos e irmãs, é arrastado para uma vida nova. Olha como é que começa a leitura. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas de novo. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: esforçai-vos e busque as coisas do alto. Irmãos e irmãs, certamente se você ressuscitou com Cristo, aspire e sonhe com as coisas mais altas, com as coisas onde estão o próprio Cristo Jesus, pelas coisas que nos levam para Deus. Assim Ele nos ergue e nos levanta. Irmãos, se nesse domingo tem alguém um pouco mais cabisbaixo porque está passando por algum momento difícil, que o Senhor possa levantar a sua cabeça, que o Senhor possa erguer o seu olhar, e que o Senhor possa fazer com que você possa continuar buscando as coisas do alto. Amém, queridos? Assim como nos apresenta a segunda leitura. Irmãos, não se deixe arrastar para baixo. Há momentos da nossa vida que de fato ficamos prostrados diante das nossas dores, mas não se deixe vencer pelo desânimo, não se deixe arrastar para baixo, mesmo quando alguma coisa parece nos puxar para baixo. Hoje o Senhor deseja que levantemos os nossos olhos e busquemos as coisas do alto, porque Ele venceu, e assim como Ele venceu, Ele também continua vencendo nas nossas vidas. Por isso, meu amado irmão e querido irmão, Deus quer nos buscar para cima. Eu estava imaginando ontem eu preparei essa pregação por volta quase 1h da manhã, e eu fiquei imaginando um rio, por exemplo, no seu curso. O rio, ele nunca está mais alto diante da liturgia que nós estamos experimentando. O rio, ele nunca está mais alto do que a sua nascente. Se você já percebeu isso, você percebe que o rio, ele nunca vai conseguir estar mais alto de onde ele nasce. O rio sempre está perpassando, e o Senhor está dizendo para nós que nós somos esse rio, e Ele é a nossa nascente. Amém, queridos? É dele que vem toda a nossa força, o nosso ânimo. É dele que nós conseguimos unir forças para continuar seguindo em frente. E hoje o Senhor está dizendo para nós: busque as coisas do alto, não se deixe desanimar, não deixe seu coração ficar prostrado diante da sua dor, mas busque as coisas do alto, porque da mesma forma como eu venci, você também há de vencer. Irmãos, na missa a gente diz assim: corações ao alto, e a gente responde: o nosso coração está em... Eu vou dizer corações ao alto, vocês vão dizer: de fato, será que o nosso coração está em Deus? Essa resposta não pode ser apenas automática. À medida que o nosso coração está em Deus, nós vamos continuar buscando as coisas do alto. Irmãos, hoje o Evangelho, se você prestou bem atenção, se você percebeu, o Evangelho de hoje, Jesus não aparece. Jesus não aparece em nenhum momento aqui no Evangelho. Se você percebeu, diferente do Evangelho de João e São Mateus. Porém, o Evangelho nos fala de uma mulher chamada Santa Maria Madalena. Essa mulher que foi ao túmulo pela manhã para realizar os gestos mortuários, fúnebres, ainda para conservar o corpo do Senhor. E a Bíblia diz para nós que quando ela chega, ela fica atônita, ela se assusta, porque a pedra foi totalmente rolada. A pedra tinha sido removida, como nós ouvimos na palavra de Deus, e não tinha ninguém lá. Irmãos, a Bíblia diz para nós que Maria Madalena automaticamente foi correndo para contar aos discípulos, sobretudo Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João. A Bíblia diz para nós que depois que Maria Madalena levou a notícia, os dois começaram a correr.
É claro que João, por ser mais novinho, ele chega à frente, ele chega no túmulo vazio. E Pedro, por ser mais velho, ainda talvez não conseguindo acompanhar a carreira do novinho. Eis então que quando João chega no túmulo, João não entra. Que bonito esse detalhe, meus amados irmãos e irmãs, que o Evangelho nos traz. João chega, mas João não entra. João espera Pedro. Pedro, que mais tarde se tornará o chefe da igreja. Pedro então entra no túmulo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos e irmãs, que quando Pedro entrou no túmulo, ele viu as faixas do lado, as faixas de vinho do ombro, e Pedro naquele momento acreditou. O Evangelho termina dizendo para nós, meus amados irmãos e irmãs, então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Irmãos, o que ele viu? O que João viu? Ele viu o sepulcro vazio. Eu disse isso ontem, que quando eu estive na Terra Santa, quando a gente chega no lugar onde Jesus foi sepultado, no Santo Sepulcro, está escrito, antes de nós entrarmos, ele não está mais aqui. Irmãos, a nossa fé está na fé num Deus verdadeiramente ressuscitado. Diferente de alguns irmãos que não conhecem a nossa fé e que acabam falando coisas que não são verdades, a nossa fé não está no Deus morto. Nós não adoramos o Deus morto, nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Hoje o Evangelho de São João diz para nós que quando João entrou, ele viu e acreditou. Irmãos amados, irmãos queridos, ele não viu absolutamente nada, ele só viu um sepulcro vazio, mas lá no fundo da sua alma, ele acreditou. Padre, o que eu posso tirar desse Evangelho? Se você puder tirar alguma coisa, assim como eu, precisamos ser como esses homens, olhar para a nossa vida, às vezes não ver nada, e ainda assim acreditar. Amém, queridos? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, meu Deus, eu não tenho nada nas minhas mãos. Às vezes eu olho para o meu coração e falo, Senhor, o que eu conquistei até aqui? Nada. Mas precisamos ser como esses homens que viu, não viu absolutamente nada, mas acreditou que Deus está fazendo algo. Irmãos, certamente Pedro e João, eles se lembraram de todas aquelas palavras que Jesus já havia dito a cada um deles. Por isso, meu amado irmão querido, precisamos acreditar, não ver nada e acreditar que Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Às vezes nós estamos diante da nossa vida e não vemos no primeiro momento uma solução, ainda que você não veja nada como Pedro e João, mas acredite que Deus está no controle de tudo. Deus está removendo as pedras do nosso caminho. Deus está com a sua mão nos protegendo do santo manto, ainda que você não veja nada, mas acredite que Deus está no controle de tudo. Pai, eu não vejo essa solução se resolver. Já tem 10 anos, 15 anos, ainda que você não veja nada, mas acredite que Deus está no controle de tudo. Porque se a gente perde a nossa fé, se a gente perde a nossa esperança, nós vamos sucumbindo, nós vamos morrendo pelo meio do caminho. Mas hoje, neste domingo de Páscoa, lembra que o Padre dizia, o Senhor deseja nos fazer voltar a sonhar, o Senhor deseja fazer você voltar a acreditar de novo. Por isso, Padre, eu chego em casa e eu não vejo absolutamente nada, ao contrário, eu vejo as mesmas coisas. Ainda que você não veja nada, acredita. Amém, irmãos? Porque o Senhor está no controle de tudo. Diga para quem está do seu lado, ainda que você não veja nada, diga, acredite, porque o Senhor está no controle de tudo. Diga, a mão de Deus está movendo tudo. Ainda que você não veja nada, acredite. Irmãos,
vamos terminando a sequência. Se eu puder colocar no telão essa sequência, este ano está de uma forma tão diferente no meu coração. Uma leitura tão antiga da igreja que nós fazemos sempre em duas grandes solenidades, na Páscoa e em Corpus Christi. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção enquanto nós cantávamos na sequência, mas na sequência nós nos deparamos com uma pergunta. Lá no terceiro versículo, no finalzinho dele, já no início do quarto verso, nós nos deparamos com uma pergunta. Maria, no teu caminho, Maria Madalena, tá? Maria, no teu caminho, o que havia? Eu não sei se vocês lembram da liturgia de ontem, os que puderam participar da missa de ontem, da vigília, que foi para mim uma das melhores do meu coração. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção ontem, mas ontem no Evangelho de São Mateus, Maria, quando estava no meio do caminho, voltando para encontrar com os discípulos, Jesus apareceu no meio do caminho dela e disse para ela assim: alegrai-vos. E aí a sequência da missa de hoje pergunta assim: ó Maria, no teu caminho o que havia? Olha a resposta dela: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Irmãos, hoje eu e você precisamos responder como Maria Madalena. Amém, queridos? Hoje talvez pessoas vão perguntar para você, no seu caminho, o que você está vendo, como está andando a sua vida. A gente tem respostas tão clichês muitas vezes, mas como seria bom se a nossa resposta fosse como a resposta de Maria Madalena? Que você possa dizer assim: olha, no meu caminho hoje eu vejo o Senhor, eu vejo o túmulo vazio, eu sei que Ele está comigo. Hoje eu fui para a missa, retorno para casa, e aí como você está? Como está a sua vida? Eu vejo Cristo, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele é meu Senhor, eu deixei para trás. Você pode responder isso? Eu deixei para trás o túmulo da desesperança, o túmulo da mágoa, o túmulo da morte, eu deixei para trás o túmulo da tristeza. Ele me diz e Ele me para, Ele me faz não desistir. Por isso, meu amado irmão, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Amém, irmãos? Irmãos, deixa voltar a alegria no seu coração. Hoje é um domingo de Páscoa. A Páscoa não dura para nós apenas um dia. Nós vamos celebrar a Páscoa por 50 dias. 50 dias o Senhor ressurrecto vai estar no nosso meio, soprando, nos revitalizando, nos refazendo. Que o domingo que nós estamos celebrando hoje seja perene na sua vida. Que o domingo da alegria, o domingo da Páscoa, possa permanecer para sempre na sua vida. Porque aquele que vive, aquele que morreu, vive para sempre nos nossos corações e na nossa vida. Amém, irmãos? Ele vive e reina, Ele vai à frente, reinando. Nós somos homens e mulheres de lutas, lutamos muito nesta vida, porém não desista, continue acreditando, não desista de acreditar que Ele está no caminho da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez, porque Ele vive. Feche seus olhos e cante com toda a fé no seu coração, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Solte a sua voz, temor não há, coragem, mas eu venci. Está nas mãos do meu Jesus. Vamos cantar a primeira estrofe com alegria.
que pagou os meus pecados. Cante com autoridade. Vazio está, vive. Só as vozes, acredite. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga, temor não há, mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos. Sim. Mais uma vez, porque Ele vive. Cante com coragem. Eu posso crer, eu acredito, Senhor. Mesmo não vendo nada, eu acredito, Senhor. Temor não há, mas eu pensei. Mais uma vez, que a minha vida está nas tuas mãos. Mesmo que você não veja absolutamente nada, acredite, irmão e irmã, acredita verdadeiramente que Deus está no controle de tudo. Por isso eu convido você, com toda a coragem, a aplaudir aquele que segura você, a aplaudir o Senhor Jesus que venceu a morte. Aplauda mais forte, Senhor. Jesus venceu o que vivia. Ele fez este dia para você e para mim. Que o nosso coração se enche de esperança, de ânimo novo, de alegria. E mesmo que você não veja nada, acredita, porque